Associação Atlética das Palmeiras e Clube Atlético Paulistano são os dois times que originaram o São Paulo Futebol Clube. Portanto, é sempre importante saber um pouquinho desses dois. O primeiro, com suas cores preto e branco, foi fundado no dia 9 de novembro de 1902. Seu uniforme lembra muito o Olímpia, que vocês devem conhecer bem, time do Paraguai. Uma característica importante era que só engenheiros, graduados em direito e estudantes de doutorado podiam jogar lá. O seu terreno ficava na Avenida Angélica. Na época era uma fazenda praticamente. Hoje é uma avenida bem tradicional de São Paulo. Só depois, em 1906, que se mudou para o Estádio da Floresta, ou Chácara da Floresta, perto à Ponte das Bandeiras, às margens do rio Tietê. Tricampeão paulista, com títulos em 1909, 10 e 15. Campeão do torneio início dos anos de 22, 23 e 25. Para você pode parecer estranho um alvinegro e que se chama Palmeiras, mas ele veio primeiro. Além do mais, ele enfrentou tanto o Corinthians quanto o Palmeiras e o Santos. O Atlético Paulistano é mais velho, fundado no dia 29 de dezembro de 1900. Criado por jovens com a intenção de fazer atividades esportivas, porque não é só futebol, tem vários outros esportes. Até hoje é o único clube que conquistou o Campeonato Paulista 4 vezes consecutivas. Um dos maiores jogadores de todos os tempos e o melhor jogador na era do amadorismo, Friedreich, brilhou com a camisa do Atlético. Seu estádio é o lendário Velódromo Paulistano, ou Estádio Jardim América, que antes da sua inauguração, do dia 18 de outubro de 1901, a inauguração como estádio de futebol, ele era uma área para a prática de ciclismo. O estádio foi demolido em 1916 após uma partida entre um combinado paulista e um combinado carioca, vencido pela galera do estado de São Paulo por 8-0. Antônio da Silva Prado foi um dos criadores do velódromo, e por coincidência ele também estava na reunião da fundação do Clube Atlético. Nessa reunião estavam presentes amigos e parentes dos irmãos Martínico. Para você ter ideia quem foi Antônio da Silva Prado, ele participou diretamente na criação da Lei dos Sexagenários e da Lei Áurea. Meu caro, a árvore genealógica são paulina é de muito respeito. Tinham 59 homens no dia da fundação. E a princípio era um clube do Bolinha, só podia homens praticar esportes por lá. E pra falar a verdade, não foi fácil incluir o futebol por lá. Ibanez, meia-direita, da Associação Atlética Mackenzie, teve que insistir bastante para incluir o esporte bretão. Chegou a fazer uma baita excursão na Europa, perdendo apenas um jogo. Essa excursão foi realizada em 1925, os anos 20. Foi uma década problemática em que o Atlético foi pivô da grande treta que rolou naquele momento. O amadorismo do futebol versus a profissionalização do futebol. Era aquele papo, se você manter seu amadorismo, você vai manter o amor no futebol. Uau, mas se você profissionalizar o futebol, você vai dar mais capacidade para o esporte evoluir. Tanto que chegou a rolar 2 campeonatos paulistas de 2 associações diferentes. E claro que o Atlético foi um dos pivôs da fundação da Liga de Amadores de Futebol. Só que a CBD, que mandava nos esportes da época, não apoiou a ideia do Atlético. Então a liga foi logo extinta e a modalidade de futebol no Atlético Paulistano também. Só que tem sempre alguém insatisfeito. Nesse caso, teve várias pessoas, jogadores, sócios e dirigentes, que foram trocar uma ideia com a galera da Associação Atlética das Palmeiras, que também faziam parte da liderança da Liga dos Amadores de Futebol. Isso a partir do dia 8 de janeiro de 1930, que iniciou o encontro, foi baseado em conversas na criação de uma obra de arte, de glórias e tradições e do amor pelo futebol. Nasceu assim, no dia 25 de janeiro de 1930, o São Paulo Futebol Clube. O seu símbolo, um diamante, o São Paulo herdou as cores vermelha do Clube Atlético Paulistano e o preto da Associação Atlética das Palmeiras. E também recebeu de herança do time das Palmeiras a Chácara da Floresta, o primeiro estádio do tricolor. A imprensa estava com dúvidas se ia se chamar Esporte Clube Paulistano ou Paulistano Atlético Clube, mas não colou, tem que ser o nome da cidade. E também combinam demais, né? Convenhamos, São Paulo. E se não fosse uma troca de associados, muito provavelmente o São Paulo teria
4 cores. Seria um azul celeste, algo que já estava no destino do clube. Afinal, era a cor da Associação Atlética de São Bento. O primeiro presidente foi Edgar de Souza e o primeiro jogo oficial do clube foi 0-0 contra o Clube Atlético Ipiranga pelo Campeonato Paulista de 1930. Nesse campeonato ficou em segundo lugar e não demorou muito para conquistar o seu primeiro título, que foi no Campeonato Paulista seguinte de 31. E nos 5 primeiros anos a equipe ficou conhecida como o Esquadrão de Aço, esquadrão protagonizado por Arthur Friedreich, uma grande herança do paulistano. E aí começa uma treta quando alguns dirigentes resolvem comprar o Palácio do Trocadeiro, que ficava na rua Líbero Badaró, no centro da cidade. E essa compra tinha péssimas intenções, porque ainda estava tendo aquela treta do amadorismo contra o profissionalismo, e alguns caras dentro do clube estavam insatisfeitos com o caminho que o tricolor andava levando, e a intenção era mais uma vez acabar com o futebol. E sem nenhum consentimento dos dirigentes que eram a favor da profissionalização do futebol, foi adquirido para dar continuidade à fusão o Clube de Regatas Tietê, com a intenção de acabar com o futebol. E o caso foi levado até para a justiça, mas do que adiantou se a maioria que foi convocada na Assembleia era a favor do Clube do Tietê, ou seja, contra o futebol. Foi fechado, completamente fechado, e as pessoas que queriam um departamento de futebol se agarraram apenas na fé. O problema do São Paulo Futebol Clube foi muito mais questões burocráticas, leis, enfim, do que falência. Então, tricolores, mais uma falácia detonada. Os caras que eram contra o departamento de futebol amarraram o clube diante de um estatuto. E com isso, os representantes do clube foram criar times de futebol com honra às cores do preto, do branco e do vermelho. Algo que vocês devem ter percebido também é que nunca existiu um São Paulo da Floresta. Isso é uma alcunha, tipo o tricolor do Morumbi. E a sua refundação foi graças a esse cara aqui. Os dirigentes de um dos times de futebol que foram criados para honrar o São Paulo, o Grêmio Tricolor, foi o principal responsável para a refundação do clube com o departamento de futebol. E assim, no dia 16 de dezembro de 1935, o que pensaram que se foi renasceu das cinzas, e dessa vez para ficar. Porque, na minha opinião, pior que dinheiro, desarranjos políticos podem danificar demais uma instituição. E diante dessa fase trevosa, o jornalista Thomas Mazzoni, que eu já citei na história do Corinthians, em 37, batizou São Paulo de Clube da Fé, porque só com a fé em seu destino e o amor ao seu hoje, o tricolor voltaria a se tornar um dos grandes times de futebol do país. Só que de 35 a 38 não teve estádio, até a união com o Clube Atlético Estudantes Paulista, onde essa fusão lhe rendeu o Campo da Moca. E 2 anos depois, em 40, começou a usar o Pacaembu. Nesse período, precisamente em 35, o tenente da Força Pública e farmacêutico José Porfírio da Paz, ele estava perdendo sua casa por falta de pagamento. E enquanto estava nervoso, começou a cantarolar, colocando o nome do clube ali na musiquinha. E aí, com mais calma, ele foi colocando no papel, perdeu a casa porque ele colocava tudo que tinha para o clube. E quando ele e a família dele deixaram a casa, ele estava seguindo em frente, cantando. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. E aí vocês conhecem muito bem o hino, que foi oficializado em 42, criado com muito amor, algo que o São Paulino herdou. Um ídolo na música tricolor, mas também estava se iniciando a trajetória de um ídolo nos gramados, Leônidas da Silva. O Diamante Negro fez 212 jogos pelo São Paulo e 144 gols. Não era o pai da bicicleta, mas deixou bem famosa por aqui. No São Paulo chegou a fazer contra o Palmeiras na derrota por 2-1 e na vitória contra o Juventus da Moca por 8-0. Outro detalhe é que nesse período, em 43, alguém na reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Paulista falou que era só a moeda cair caro coroa para dar Corinthians ou Palmeiras. O São Paulo estava há 12 anos, sem títulos. E então, de deboche, alguém chegou na reunião e falou que o São Paulo seria campeão apenas se a moeda caísse em pé. E durante o campeonato, foram 15 jogos, apenas 2 derrotas, mas impressionantes 63 gols marcados. Os favoritos caíram e o São Paulo
Paulo foi campeão. E aquele 3 de outubro de 43 ficou conhecido como o dia em que a moeda caiu em pé. Foram 5 campeonatos paulistas na década de 40, Leônidas voando. Foram 4 taças dos campeões estaduais Rio-São Paulo durante essa década. Só que no final dessa década, crises financeiras aconteceram. Então algo tinha que ser feito e foi a construção de um estádio. O bairro escolhido foi a região do Morumbi. Era só mato, tinha espaço, ao contrário do Canindé, que era do São Paulo. Mas diferente de hoje, o Canindé era um centro de treinamento do clube, porque o São Paulo dependia muito da bilheteria e por isso precisava de um estádio maior. Uma outra curiosidade é que a diretoria estava pensando ali na região do Parque Ibirapuera. Ela pensou, gente, ia se chamar Estádio do Ibirapuera. Mas eles escolheram o Morumbi porque a região do Ibirapuera alagava demais. E por isso, um vereador chamado Jânio Quadros não queria que o São Paulo tivesse um estádio pelo Ibirapuera. Por isso, Cícero Pompeu de Toledo, ele procurou um cara chamado Laudo Natel, que na época era diretor do Bradesco, propondo que ele assumisse o clube administrativamente. E com isso, no dia 15 de agosto de 52, o Monsenhor Bastos abençoou os terrenos para dar início à campanha da construção do estádio. Parte da grana da venda do Canindé para a Portuguesa de Desportos foram convertidos em material de construção. O time ficou em segundo plano e foram poucos títulos nesse meio tempo. Campanhas, inclusive com a participação de Hebe Camargo, foram realizadas para cumprir essa meta, esse sonho. O destaque dos anos 50 vai para Bela Gutmann, técnico húngaro que está na história do futebol mundial. Mas os anos 50, só 2 campeonatos estaduais, mas teve a pequena Taça do Mundo de 55, 4 vitórias e 2 empates. Com o Benfica participando do quadrangular. Além do mais, Mestre Ziza vestiu a camisa tricolor. E foi no dia 2 de outubro de 60, a inauguração do Morumbi, com gol de Peixinho 1-0 contra o Sporting Lisboa, que também tem vídeo no canal. E se você me perguntasse qual jogador você nunca viu jogar e que você gostaria de ver, Roberto Dias Branco começou a jogar no São Paulo no juvenil aos 16 anos. Jogava de zagueiro ou de volante. 523 jogos, 76 gols, onde os antigos São Paulinos falavam que ele tinha muita classe. Coloca aí, São Paulino, algum jogador que você gostaria de ter visto? O argentino José Poi também. Inclusive ele foi muito ativo na campanha da construção do estádio do Morumbi, vendendo títulos, cadeiras. E foi treinador durante um tempo nos anos 60. Outro detalhe é que em 63 veio mais um outro título da pequena Taça do Mundo, com os participantes Real Madrid e Porto, o Real, onde Stefano, Puskás, Evaristo, e o São Paulo de conhecido mesmo tinha o Bellini, capitão da Copa de 58. Ficou 13 anos de jejum do Campeonato Paulista, conquistando só em 1970, com destaque para Gerson, jogando demais, e o goleiro Sérgio Valentim, com seus 203 jogos pelo tricolor. Suas ótimas defesas levaram a alcunha de São Sérgio, que depois foi para o rival Corinthians. E nos anos 70, uma ótima contratação veio para mudar o patamar do clube. Pedro Virgílio Rocha, o craque uruguaio que recebeu elogios inclusive de Pelé, foi o grande destaque da década, protagonizando também no Campeonato Brasileiro de 77, time do técnico Rubens Minelli. Claro que na década havia conquistado 2 paulistas, mas o Campeonato Brasileiro de 77 foi o primeiro, com o Valdir Pérez catimbando os atleticanos. Esse time do São Paulo era muito cascudo. Chicão, Dario Pereira, Serginho, Zé Sérgio. Nessa década, um tal de Muricy Ramalho tava começando a jogar ali. Uma pena que na campanha do Brasileiro de 77 ele tava se recuperando de uma lesão no joelho. Muitos o apontavam para a Copa de 78, mas devido à lesão, não deu. Anos 80, uma década recheada de campeonatos paulistas e um brasileirão de careca. Mas claro, de Pita, Miller, Dario, Silas, e todos eles eram muito conhecidos como Menudos, banda de jovens da época que fazia muito sucesso, um time que foi muito bem ajustado pelo técnico Cilinho. E apesar do técnico do título do Brasileirão de 86 ter sido Pepe, que jogou no Santos, aquele time tava a cara de Cilinho. Com a bola tinha muitas variações táticas, um jogo muito rápido que precisava da inteligência e do talento dos jovens. E no Brasileiro de 86 foi a final com o Guarani, terminada em 3-3, com um gol no finalzinho do Careca, que nas penalidades errou o pênalti.
Porém, do outro lado, Boiadeiro e João Paulo erraram um pênalti. Grande destaque nessa campanha também para Gilmar Rinaldi. O São Paulo sempre teve grandes goleiros. Em 1990, um grande goleiro, que se tornaria um grande ídolo, chegou no São Paulo. Naquela época, um moleque são paulino que ficava no gol, no futebol com os amiguinhos, fazia alguma defesa fantástica e com certeza tinha vontade de gritar Zete! Goleiraço. Em 90 também estava iniciando os trabalhos do mestre Tele Santana. Tele Santana tinha uma estratégia muito diferente dos demais técnicos. Quando chegou no São Paulo, ele tinha a fama de pé frio devido a maus resultados quando era técnico da seleção brasileira. A sua ideia no futebol era afiar o toque de bola, finalizações, chutes a longa distância, a visão de jogo dos meias, fundamentos para assim criar um belo jogo coletivo, o que deu muito certo apesar do início conturbado. Por exemplo, já naquele momento, desde 87, um meia chamado Raí, ele já estava atuando no São Paulo com 26 gols em 3 anos. Após os ajustes de Tele, o Raí marcou 28 gols em apenas uma temporada e foi o grande símbolo em campo dessa era. No dia 7 de setembro de 90, um certo garoto também estava chegando ali para ser o quarto goleiro. Só que antes de Tele Santana, que entrou em outubro, antes de Rogério, que entrou em setembro, enfim, no início do ano, no Paulistão de 90, que se iniciou em janeiro, terminou em agosto, não tinha descenso, não tinha queda. Fiquem tranquilos, São Paulinos, se um jornal fala uma coisa, um jornal fala outra coisa, um jogador fala outra coisa, é o regulamento que vale. A questão daquela época era o sentimento que os jogadores tinham do péssimo desempenho, que parecia como se eles tivessem sido rebaixados. Se alguém chegar e colocar aí um vídeo do Tele Santana falando do rebaixamento do São Paulo, primeiro que o Tele não era nem técnico na campanha do Paulistão de 90. Foram 3, Carlos Alberto Silva, Pupo Jimenez e o Pablo Furlan. Tele só veio a ser técnico do São Paulo a partir de outubro de 90 e foi muito vencedor, conquistando o Campeonato Paulista de 91, o Brasileirão do mesmo ano, vencendo do Bragantino de Vanderlei Luxemburgo, para o ano seguinte começar suas campanhas internacionais. Em 92 veio a Copa Libertadores e o São Paulo teve uma campanha legal, ficando em segundo lugar no grupo 2, eliminando na chave o Nacional, o Criciúma, o Barcelona de Guayaquil, até chegar na final para bater os Newells nos pênaltis com uma atuação fantástica de Zete. O Mundial, o Barcelona de Cruyff tomou um atropelo, começou o jogo vencendo, mas tomou uma virada, onde os espanhóis ficaram sem reação e foram atropelados pela Ferrari tricolor. São Paulo, seu primeiro título mundial, e viria mais. Como campeão da Libertadores de 92, conseguiu acesso direto ao chaveamento até a final da Libertadores de 93, batendo novamente o Newell's Old Boys nas oitavas, o Flamengo nas quartas, o Cerro Porteño na semi e uma surra no Universidade Católica no primeiro jogo da final por 5-1, perdendo o segundo jogo por 2-0, mas os caras estavam de boa, pois era a vez do Milan sentir a mão pesada do tricolor. Foi um jogão em Tóquio, foi 3-2, com o Miller decidindo aos 88 minutos de jogo. São Paulo bicampeão mundial. No ano seguinte quase veio o tri, com muitas contestações. Posso fazer um vídeo à parte. Só que no mesmo ano teve um destaque curioso na Copa Conmebol, que era o expressinho do São Paulo, já com o técnico Muricy Ramalho e Rogério Ceni no gol, Juninho Paulista, Denilson, que ainda não era o Denilson Show, e Caio Ribeiro comandaram a trupe até o título, eliminando o Grêmio, o Sporting Cristal, Corinthians e uma goleada de 6-1 no primeiro jogo da final, contra o Peñarol. No segundo jogo o tricolor perdeu de 3-0, mas não adiantou. De 90 até 99 foram 3 paulistas, com destaque ao de 98, com o retorno triunfal de Raí na final contra o Corinthians. Uma pausa aqui para um artigo de um ano antes em relação a Dodô e Ari. Encontrei enquanto eu estava fazendo uma rápida pesquisa em relação a essa dupla fantástica que marcou gol pra caramba. O São Paulo desde abril de 88 já tinha o CT da Barra Funda. Jovens talentos já estavam surgindo, tipo o Ricardo Kaká, destaque do torneio Rio São Paulo de 2001, e até agora o último brasileiro o melhor do mundo, jogando pelo Milan. Isso em 2007, mas lá no ano de 2004, o São Paulo inaugurou o Refis, um centro de tratamento que revolucionou a prevenção de lesões e preparação física. E no dia 16 de julho de 2005, a inauguração
inauguração do CT de Cotia, o famoso centro para preparar jovens atletas, muito bem explorado pelo mundo afora. Será que podemos equiparar a La Masia? Ou o De Toekomst do Ajax? Ou quem sabe o centro de formação do Benfica? A intenção é essa, ser um celeiro do futebol e que trouxe grandes destaques para o mundo que o São Paulo estava prestes a conquistar mais uma vez, chegando no ano de 2005 a conquistar o Campeonato Paulista, na Libertadores da América fazer uma campanha fantástica de 3 vitórias e 3 empates na fase de grupos. No caminho até a final, eliminou o Palmeiras nas oitavas, o Tigres nas quartas, o River Plate na semi, com destaque ao jogo no Monumental, vencendo por 3-2. E a grande final, que no jogo de ida foi 1-1, o São Paulo colocou 4-0 no Atlético Paranaense, não dando chance alguma para eles, apesar de um pênalti ali que não deu. E o tricolor ganhando acesso para o Mundial de Clubes, em que a FIFA organizou um pouquinho melhor. Sendo assim, o São Paulo enfrentou o Al Ittihad na semi, um jogo bem difícil, sendo o primeiro da história em que um goleiro fez um gol, passou para a final em Yokohama, enfrentando um Liverpool que estava invicto há vários jogos e sem tomar gol, mas levou um do Mineiro. Viu um Rogério Ceni impenetrável e levantando o troféu de tricampeão mundial. Rogério estava um absurdo em 2005, mas em 2006, 2007, 2008, tanto ele quanto o Muricy, Lugano, Miranda, Borges, Hugo, Lenilson, Dagoberto, Jorge Wagner, André Monstro Dias. Cara, o São Paulo conquistou 3 campeonatos brasileiros consecutivos, algo que até hoje nenhum time conseguiu. Muricy, que chegou no São Paulo após o Mundial de Clubes, onde o técnico foi Paulo Tuori, ele veio para fazer uma regularidade absurda no Brasileirão. Só que infelizmente a partir desse período o tricolor congelou. Erros administrativos que, apesar do título da Copa Sul-Americana, naquela final que só teve o primeiro tempo, com destaque para Lucas Moura, que jogou muito bem essa Copa, foram vários pecados que os dirigentes do São Paulo causaram no clube. Hoje era para ser muito mais. Teve também o 100º gol do maior jogador da história do clube, um goleiro, um verdadeiro mito, Rogério Ceni, e a Arena Barueri também entrou para a história dessa mística. Só que foram muitos anos sem títulos, até 2021, com a chegada de Hernan Crespo, que ajudou o São Paulo a conquistar o Campeonato Paulista de 2021, vencendo a final contra o Palmeiras. Um parênteses aqui para o clássico bem equilibrado contra o Verdão, uma pancada que toma do Corinthians, onde há muitas contestações da torcida do São Paulo, entendo, podemos conversar isso à parte, e a pancada que o São Paulo dá no Santos. Fechando parênteses aqui, é nítido que o clube precisa de uma modernização na gestão, nas suas estruturas como o estádio, pois durante esses períodos de seca, quem se destacou de verdade foi a torcida do São Paulo, lotando o Morumbi, conduzindo o time, praticamente salvando o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Uma torcida que ficou muito popular, pode ser aí mais de 20 milhões de torcedores, que merece muitos aplausos. Torcedor do São Paulo, alegrias virão. Eu não sei quando, mas vocês merecem, e muito. Muito obrigado por chegar até aqui. Só tenho a agradecer vocês que conduzem esse canal. Que mais pessoas venham para que a história do nosso futebol seja valorizada. De coração, meu muito obrigado.